Pessoal do oitavo ano, essa videoaula contém a correção das atividades da quarta semana dos materiais do PET, ok? 1, 2 e 3. Número 1. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão dinâmica populacional. Concerne ao seu nível de fecundidade. Nível de fecundidade, gente, ele é quase que sinônimo da taxa de natalidade. O nível de fecundidade representa o tanto de pessoas que estão nascendo, né, tanto de pessoas de índice de natalidade que tem em determinado lugar. O crescimento natural é o crescimento, é a mesma coisa que o do crescimento vegetativo, né, o crescimento de ano a ano, né, que é aquilo que eu expliquei para vocês, né, por exemplo, do ano de 2000 para 2001, um crescimento natural ou crescimento vegetativo representou uma taxa de 10%. Então, cresceu a população de 2000 para 2000 10%. Já no ano de 2019 para 2020, o crescimento vegetativo do Brasil teve uma taxa de apenas 2% de crescimento. Ou seja, o crescimento vegetativo vem caindo. E é normal até ele cair, né? Esse crescimento vegetativo, esse crescimento natural é ano após ano, ok? Crescimento absoluto. O crescimento absoluto é o total da população, por exemplo. Vamos voltar para esse exame que eu dei o exemplo. Suponha que lá em 2001 a gente tinha 180 milhões de habitantes. Hoje a gente está aí com uns 210 milhões de habitantes. É absoluto, é a população total do Brasil. Então, óbvio, né, que a população absoluta de 2000 para 2019, né, ela cresceu. Já o crescimento vegetativo diminuiu. Deu para entender? Olha para vocês verem. O crescimento vegetativo diminuiu, mas o crescimento absoluto aumentou. Por quê? O total da população aumentou. Agora, o aumento ano após ano, né, dessa população, dessa taxa de fecundidade, diminuiu, ok? D. Índice de densidade demográfica. O índice de densidade demográfica, gente, olha onde se dá a maior parte da concentração populacional. Densidade demográfica mede isso. Quando tem um índice de densidade demográfica alto, significa que tem muitas pessoas morando em metros quadrados, né? E ao contrário, quando o índice de densidade demográfica é baixo, significa que tem poucas pessoas morando numa área maior, entendeu? Então, onde que há concentração populacional em determinada área, né? Então, o índice é grande. E, ao contrário, o índice é pequeno. Então, o índice de densidade demográfica, ele mede o tamanho da população pela área que ela ocupa, ok? Beleza? Vamos responder as atividades 2 e 3 aí. Observe as pirâmides etárias brasileiras para responder às atividades 2 e 3. Então, vamos lá. E tem as pirâmides etárias brasileiras de 1980, tá lá. De verde os homens, de azul as mulheres, né? Aí você pode observar que no meio está as idades, aí vai do 0 até 79, né? No meio. E aí tem de 2015, né? Continua a mesma coisa, homens de verde, mulher de azul, vai até o 79. E 2050, né? Que é uma projeção, né? A de 2015 e a de 1980 realmente já aconteceram, foram medidas. Já a de 2050 é o que se espera que ela chegue, ok? Descreva a dinâmica populacional brasileira nos anos de 1980 a 2015. Bom, a gente vamos por parte. Reparem, observem que a taxa de natalidade ou taxa de fecundidade ela cai, né? Porque olha a base dessa pirâmide como que ela era muito maior em 1980 do que em 2015. Observem também que o meio ali, né, onde está a população adulta, ela é maior em 2015 do que em 1980. Em 1980 já a população jovem era maior do que a população jovem de 2015. Então,
em 1980 tinha uma taxa de natalidade grande, uma taxa de mortalidade grande também, e uma população concentrada entre a classe dos jovens, né, com um índice de natalidade muito grande. Já em 2015, a taxa de natalidade cai, a base da pirâmide diminui, olha para vocês verem. A classe do número de adultos começa a aumentar, né, até tendo mais do que jovens, né, na classe aí do meio da pirâmide, que está no meio da pirâmide. O índice de natalidade cai e o índice de mortalidade cai um pouco também, aumentando, melhorando um pouco a expectativa de vida. Se vocês observarem o topo dela lá, né, que é os idosos, em 2015 vai estar maior do que em 1980, ok? Então essa dos pirâmides mostra a transição demográfica do Brasil. O Brasil passando a ser, ainda não é um país aí de uma população majoritariamente idosa, ok? Isso aí chama-se transição demográfica. Isso acontece graças a investimento em serviços sociais, principalmente, que a gente já falou, né? Vamos lá, atividade 3. Explique qual a projeção feita pelos estudiosos para a população em 2050, considerando as crianças e jovens, os adultos e idosos. Quais os desafios a serem enfrentados com a mudança no perfil etário? Bom, a projeção para 2050 é que caia mais ainda a taxa de natalidade, caia mais a taxa de mortalidade e a expectativa de vida aumente. Então, a população ela vai se concentrar majoritariamente na classe de idosos. Vai ser um país idoso, predominantemente idoso. É o que já ocorre em países europeus, né? E isso é bom, gente. Igual eu já tinha falado para vocês quando eu estava explicando essa matéria, porque isso significa, se a gente chegar realmente nessa pirâmide etária, significa que houve um avanço muito grande dentro dos serviços sociais. Só que tem desafios para ser enfrentados nessa mudança de perfil com essa pirâmide etária de 2050? Tem, eu já até falei para vocês. Por exemplo, a população maior do Brasil vai estar lá na classe dos idosos. Então, a população que não está mais ativamente no mercado, ou seja, ela não trabalha mais. Então, falta o quê? Mão de obra. E outra questão que é um desafio a ser enfrentado é o fator previdenciário. A maioria dessa população vai estar dentro desse sistema previdenciário, né? Então, esse sistema previdenciário ele tem que conseguir dar base, sustento para essa população majoritária, vai ser a maior parte da população aí. Então, esses são os principais desafios a serem enfrentados num país que tem esse perfil etário. A Europa enfrenta esse desafio aí nos últimos anos aí, desde o século XXI aí, enfrentando esse desafio, ok? E a perspectiva é que a gente também chegue a esse quadro. Vamos corrigir as atividades 4 e 5, pessoal. Atividade 4. Em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários na população brasileira no período de 1970 a 2050, que é a projeção, né? Em 3 faixas de idade abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 anos, é acima de 65 anos, admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre, ao longo do período registrado. Um título adequado poderia ser. Então, vamos observar esse gráfico aí, né? A gente tem a população abaixo dos 15 anos, né, que em 1970 ela era de 42,1%, são os jovens e as crianças, né? Aí no caso vai estar dividido em crianças, não, é isso mesmo, jovens e crianças. Em 1995 ela está de 31,8%, em 2000 ela está 21,5%, 2050 ela é uma projeção que esteja de 17,2%, ela está caindo, né? Essa população abaixo de 15 anos, dos jovens e crianças, taxa de natalidade diminuindo e tudo mais. Aí de cinza está a população entre 15 e 65 anos, que em 1970
era de 54,8, depois em 95 passou para 63,3, em 2000 69,7 e em 2050 ela vai sofrer uma queda que é para 64,4%, ok? De preto está a população acima de 65 anos, que em 1970 3,1, 1995 4,9, 2000 8,8, em 2050 18,4. Então essa população só foi aumentando, só foi crescendo. Então a gente vai lá no que se pede atividade, remitindo-se o título da reportagem se refere ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser o envelhecimento da população brasileira, né? Ou o aumento da população acima de 65 anos, tanto faz, mas eu acho que fica mais bacana o envelhecimento da população brasileira, mostrando que essa faixa da população idosa ela tem aumentado aí, né, durante esses anos, a projeção que ela aumente mais ainda, né? Isso é uma sugestão minha, mas vamos lá nas letras, qual é a sugestão melhor? Brasil ainda um país de adolescentes? Não, né? Que a gente vê que é o contrário, essa faixa aí está caindo. Brasil chega à idade adulta, sim, ele passa por essa transição, mas não é a idade adulta de 2000 para 2050 que caia, né? Brasil troca a escola pela fábrica? Não, porque aí seria o aumento dessa população adulta, e não é o caso, né? O aumento constante de 1970 a 2050 da população idosa. Então, o Brasil de cabelos brancos, né? Dentro dessas letras aí seria o Brasil de cabelos brancos, o melhor título que a gente poderia dar, ok? Vamos lá, correção da atividade 5. Observe a imagem. Aí a imagem está lá, traz o título. Éramos 6, seremos 3, né? Fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4. Em 2000, eram 2 filhos. Em 2020, a média será de 1,5 filhos, né? Então, vamos lá. Cite 2 motivos que levaram à redução da taxa de fecundidade no Brasil. Bom, essa melhoria nesses serviços sociais, ela tem disso, né? Então, se melhorou a serviços sociais, qual serviços sociais que interfere, qual serviço social que interfere nisso? A educação, né? A maior conscientização da população quanto a uma população menor, né? Ao menor número de filhos, o que isso acarreta na melhoria da qualidade de vida para essas pessoas, para esses filhos. Então, as pessoas passaram a ter uma consciência maior, né, de que ter menos filhos acarreta numa qualidade de vida melhor para eles, né? Então, uma conscientização maior da população em relação a isso, e os métodos contraceptivos, né, que também está ligado a essa maior conscientização da população. Então, basicamente, a gente pode pôr esses 2 motivos, né, os métodos contraceptivos e a maior conscientização da população em relação à melhor qualidade de vida com a queda da fecundidade, ok? B. O que representa a taxa de fecundidade? Bom, a taxa de fecundidade representa a média de filhos por mulher, né, no Brasil, né? Vai ter uma média, você pega a média total e divide pelo tanto de mulheres que tem e você cria uma média individual, né? A média por mulher. Então, por exemplo, em 1960 essa média era de 6 filhos, né? Já em 2020 ela caiu para 1,5. Então, a taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, ok? Beleza? Então, basicamente é isso.